bem com vocês? Professor Edson Oliveira aqui na área, com mais uma aulinha aqui para vocês, né? Um professor de ciências. E aí, como é que vocês estão? Estão curtindo o nosso projeto? Estão curtindo as aulas? Espero que vocês estejam gostando. Apreciem, tá bom? Bastante. Curtam bastante o nosso projeto aí, as nossas aulas, tá certo? Qualquer dúvida aí, vocês podem entrar em contato. As nossas redes sociais estarão aí para vocês contatuar a gente e poder sanar as dúvidas de vocês, tá certo? Pintou alguma dúvidazinha lá no regular de vocês, pode vir aqui, procurar tirar as dúvidas e procurar reforçar. A gente está aqui para aprimorar e transformar cada vez mais o conhecimento, tá certo, gente? Pessoal, a gente já teve várias aulas aí, vocês podem acessar a nossa playlist e acompanhar todas as aulas aí, tá certo? A gente já gravou várias aulas aí de ciências e etc. E temos muito e muito mais para gravar para vocês, tá certo? Na aula passada a gente trabalhou a parte de rotação, de translação da Terra, não foi isso? A gente trabalhou essa parte, né? A gente fez uma bateria enorme de questões, né, isso com vocês. Então é muito importante que vocês procurem praticar as questões, que vocês pausem o vídeo, tentem resolver as questões, depois acompanhem a resolução aqui com a gente, tá certo? E pintou alguma dúvida ainda, pode entrar em contato que a gente vai estar aqui para tentar solucionar as dúvidas de vocês, tá certo, gente? Então na aula passada a gente trabalhou essa parte, né? A gente trabalhou os movimentos da Terra, né? A gente sabe que a Terra tem vários e vários movimentos, a Terra não está estática, mas a gente focou mesmo nos movimentos de rotação, né? Que é o movimento em torno, né, do seu próprio eixo, né? O movimento de rotação, e o movimento de translação, que é aquele movimento em torno do Sol, não é isso? Beleza? Então hoje a gente vai ver mais uma aulinha aqui para vocês, a gente já preparou aqui mais uma aula para vocês, tá certo? E vamos firmes e fortes. Hoje a gente vai ver o que é rocha, a gente vai diferenciar os tipos de rochas, tá certo? A gente vai procurar entender um pouco mais sobre as rochas, tá certo, gente? Então vamos lá, vamos junto, vamos nessa. Rochas e minerais. E aí, gente, o que são rochas? Vocês sabem definir o que são rochas? Vocês têm ideia do que seja uma rocha, né? Como é que está caracterizado uma rocha? Qual seria o conceito de rocha? E aí? Gente, as rochas nada mais são do que um aglomerado, né? Um combinado de minerais, né? Então as rochas, elas são o quê? São, por definição, um agregado de um ou mais minerais consolidados. Então, rocha é uma combinação, é um agregado, né, de minerais. Cálcio, magnésio, então esses elementos eles se juntam para formar as rochas, certo? Então, quando perguntar rochas e minerais, os minerais são os componentes das rochas, tá beleza? Então, por definição, é um agregado, né, de um ou mais minerais, tá certo? Esse é o conceito de rocha. Beleza? E a gente vai ver os tipos de rochas, né? Quais são as variedades de rochas que a gente pode ter. Beleza? Então, as rochas compõem a camada mais externa do planeta Terra, né? Pessoal, a gente observou, a gente viu que a Terra, ela apresenta basicamente 3 camadas, não foi isso? Nós temos a crosta, que é a camada mais externa. Nós temos a camada intermediária, que é o manto. E nós temos a terceira camada, que é o núcleo, né? Beleza? A gente sabe que essas camadas, o manto e o núcleo, são camadas em que não são tão pesquisadas, difundidas, até mesmo pela limitação de serem exploradas, né? Devido à alta temperatura, isso acaba impossibilitando dessas estruturas serem mais estudadas, né? Mais a fundo. Mas a gente tem mais ideia da crosta terrestre, né? Onde a gente realiza as nossas atividades, tá certo? Então as rochas elas ficam onde? Elas ficam exatamente na crosta, tá certo? Elas compõem a crosta terrestre, certo? A parte mais externa da Terra, que também é conhecida como litosfera, não é isso? Litosfera, tá aí, ó. A parte externa da Terra compõe a litosfera, tá certo? E as rochas estão exatamente na litosfera, beleza? Então, rochas é um agrupado, é um agregado de um ou mais minerais, tá certo? Então, rochas
é uma combinação, é um agregado de um ou mais minerais. Tem rochas que apresentam só um tipo só, tem rochas que apresentam mais de um tipo e assim sucessivamente, tá certo? E essas rochas, elas se encontram onde? Elas se encontram ali na parte mais externa do planeta Terra, que é a crosta terrestre, ou seja, a litosfera. Beleza? Vamos lá, vamos junto. Quais são os tipos de rochas? Bem, gente, então vamos entender quais são os tipos de rochas que a gente pode encontrar na natureza, no nosso planeta Terra, certo? Basicamente nós temos 3 tipos de rochas, tá certo? Nós temos aí 3 tipos de rocha. Veja só. Nós temos aqui as rochas magmáticas, tá certo? Rocha magmática. Vocês têm ideia do que seja isso aqui, gente? Exatamente. Isso aqui é a lava que sai dos vulcões, né? É aquele líquido que sai dos vulcões. Então, esse líquido aqui, gente, ele vai se transformar em rocha, tá certo? É o que a gente chama de rocha magmática. Então, rocha magmática são as rochas que são oriundas daquele líquido, né? Um líquido pastoso que sai lá dos vulcões. É o chamado magma. Então, esse magma, né? Ele vai se solidificar e vai se transformar, né, nas rochas magmáticas. Beleza? Beleza? Isso aqui, gente, esse magma que vai dar origem às rochas magmáticas, elas são rochas, né, bastante nutritivas. Eu digo nutritivas porque elas apresentam muitos nutrientes. Tem pessoas que gostam de plantar, né, plantar ali na região, ali próximo dessas rochas. Por quê? Porque o ambiente ali fica bastante fértil, porque essas rochas, quando elas são formadas, elas são riquíssimas em minerais, tá certo? Então ela acaba fertilizando aquele ambiente todo ali, nas suas proximidades. Então, quando você planta ali, próximo daquelas regiões, as lavouras elas acabam se desenvolvendo mais por ter uma grande quantidade de minerais ali, né? Essas rochas, elas apresentam, quando elas vêm, né, do vulcão, esse líquido que vem do vulcão, que é o magma, né, que consequentemente irá se transformar em rocha magmática, ele traz uma certa fertilidade, né? Ou seja, vai conseguir fazer, né, com que desenvolva uma cultura muito forte, tá certo? Então as pessoas gostam de plantar ali porque sabem que as plantas ali vão se desenvolver com muito mais vigor, né, com muito mais desenvoltura, ou seja, com muito mais saúde, tá certo? Então as rochas magmáticas, elas têm essa característica, beleza? Elas também, gente, são chamadas de rochas ígneas. Então, rocha magmática, ela também é chamada de rocha ígnea. Beleza? Então, falou em rocha ígnea, estamos falando em rochas magmáticas. Beleza? Um outro tipo, aqui, ó, são as rochas sedimentares, tá certo? Botou um S aqui. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Rochas sedimentares, tá certo? Aqui também faltou um S aqui também. Pronto, vocês coloquem aí na matéria de vocês. Opa. Um terceiro tipo, gente, são as rochas metamórficas, tá certo? Esse tipo de rocha aqui, rocha metamórfica, ela é um tipo de rocha que sofre uma transformação. Ela, para existir, para ser formada, ela precisa de um ambiente próprio para ela, tá certo? Essa rocha aqui, rocha metamórfica, ela precisa de um ambiente propício para o seu desenvolvimento, tá certo? Um ambiente que esteja em alta temperatura e pressão para poder ser convertida, né? Então ela é um tipo de rocha que ela é proveniente de uma rocha já pré-existente, assim também como as rochas sedimentares. Então, tanto as rochas sedimentares quanto as rochas metamórficas, elas precisam, elas são formadas a partir de rochas pré-existentes, tá certo? Eu vou enfatizar mais aqui. Então, as rochas metamórficas são rochas que, para surgirem, elas precisam de um ambiente, de um clima propício para elas. Tem que ser um ambiente com elevadas temperaturas e pressão. E as rochas sedimentares, acabei pulando ela aqui, as rochas sedimentares, gente, elas são formadas a partir da deposição de sedimentos, tá certo? Como vocês podem observar aqui, ó, aqui existem várias camadas aqui, ó, né? Aqui foi depositado aqui esses sedimentos, depois foi depositado esses aqui,
depois foi depositado esses aqui. Veja que está formando camadas, né? Ó, camadas de sedimentos. Então, são rochas sedimentares. Veja que ela está aqui, ó, formada por várias camadazinhas. Ó. Então, isso é o que a gente chama de rochas sedimentares. Então, as rochas sedimentares, elas são formadas desse tipo. Vai caindo ali os sedimentos, geralmente em lugares mais altos. Aqueles lugares mais altos vão sofrendo processos de intemperismo. O que é intemperismo, gente? É o desgaste, né? Através dos ventos, os ventos vão batendo ali. Quando você tem um ambiente ali mais alto, você tem aqui um ambiente mais baixo. O que acontece? Aquele ambiente mais alto, com o passar do tempo, ele vai se desgastando, vai perdendo a sua consistência, e esses materiais lá de cima vão caindo aqui embaixo. Vão caindo, vão caindo, vão caindo, e vão formando aqui os sedimentos. Esses materiais vão caindo, né? Forma ali uma camada, né? Ou seja, formou uma camada de sedimento, depois vai passando mais tempo, vai caindo mais, e vai formando outra camada, depois mais tempo, cai mais camada, e vai formando o que a gente chama aqui de rochas sedimentares. Então, as rochas sedimentares, elas são rochas que são formadas a partir de rochas já pré-existentes. Né? Geralmente, você tem um lugar ali mais baixo, esse lugar mais baixo, ele recebe, né, fragmentos de um lugar mais alto, que vai se desgastando com o tempo. Com o vento, com as chuvas, as águas dos mares, dos rios, dos lagos, vão batendo naquelas rochas, as rochas ali, vão desgastando ela e elas vão caindo ali. Vão caindo na parte mais baixa e vão formando ali as rochas sedimentares. Certo? Então, as rochas sedimentares, elas são formadas a partir de rochas pré-existentes, através de processos, né, de erosão, processo de intemperismo, como eu acabei de falar. Intemperismo é o desgaste. As rochas vão se desgastando com o tempo. Né? São através de vários fatores externos, né? Vários fatores exógenos, como eu acabei de citar para vocês. Né? Os ventos vão batendo ali, vão destruindo aquelas rochas. As chuvas, né, vai caindo ali, vai desgastando também. Enfim, vários processos vão desgastando, tá certo? Esse material. E ele vai se depositando ali embaixo, vai formando, beleza? Vai formando ali as camadas. Beleza? Então, as rochas sedimentares são formadas a partir de material já pré-existente. Assim como acontece também com as rochas metamórficas, tá certo? Nesse caso das metamórficas, elas precisam de um ambiente propício para existir, tá certo? Elas precisam de um ambiente ali em altíssimas temperaturas, tá certo? Altíssimas pressões, beleza? Para poder ter esse material formado. Beleza, galera? Então vamos à frente. Agora vamos lá procurar entender as características das rochas magmáticas, detalhe por detalhe, diferenciar uma da outra, tá certo? Vamos lá. Como eu acabei de falar para vocês, as rochas magmáticas, elas são comumente chamadas de rochas ígneas, tá certo? Então, rochas magmáticas também podem ser confundidas com rochas ígneas. É a primeira característica delas, certo? São formadas pelo resfriamento e consolidação do magma terrestre. A gente acabou de ver que o magma é exatamente aquele líquido pastoso que sai ali dos vulcões, né? Então, aquele líquido pastoso que sai ali dos vulcões, eles irão dar início, né, à formação das rochas magmáticas, tá certo? Então, elas, ao resfriarem, vão formar essas rochas, as rochas magmáticas. Magmática é exatamente porque vem do magma do vulcão, beleza? E elas são divididas, galera. Essas rochas magmáticas, elas são subdivididas em rochas intrusivas e rochas extrusivas. Veja só. Mas, Edson, e o que são rochas intrusivas? Também podem ser chamadas de plutônicas, tá certo? Rochas intrusivas, vem exatamente interno, tá certo? Ou plutônicas. São as rochas formadas pelo resfriamento do magma que acontece no interior da litosfera. Então, veja só, gente. São rochas que são formadas lá dentro da Terra, né? Dentro da litosfera, ou seja, lá, por exemplo, lá no interior dos vulcões. Como acontece um procedimento interno, elas resfriam de forma mais lenta. O seu resfriamento acontecerá de forma lenta, beleza? Então, rochas intrusivas ou plutônicas são rochas magmáticas que acontecem lá dentro da Terra, mais especificamente, por exemplo, lá dentro dos vulcões. Então, são rochas que acontecem por um resfriamento mais lento, né? Porque elas vão estar lá dentro é muito quente, então esse resfriamento ele acontece mais vagarosamente, é um processo mais lento, beleza? Rochas magmáticas intrusivas. Agora vamos ver o outro tipo. Um exemplo, gente, de rochas intrusivas é o granito. Essa pedra
né, essa rocha, melhor dizendo, ela é um exemplo de rochas intrusivas, tá certo? Então, o granito é um exemplo de rocha intrusiva, ou seja, é uma rocha magmática intrusiva. Por quê? Porque a sua formação acontece dentro da litosfera, ou seja, no interior da litosfera, ok? E nós temos as rochas extrusivas. As extrusivas, ou também chamadas de vulcânicas. Rochas extrusivas ou rochas vulcânicas. Nesse caso aqui, gente, esse extro é para fora. Então, intro é dentro, extro é para fora. Então, nesse caso aqui, é quando o magma sai de dentro do vulcão. Como ele está saindo de dentro do vulcão, ele vai estar em contato com a atmosfera, então, nesse caso aqui, acontecerá um resfriamento mais rápido. Beleza? Então, nesse caso aqui, das rochas extrusivas ou vulcânicas, esse procedimento será um procedimento mais rápido. Ela se solidificará mais rapidamente. Por quê? Porque saiu para fora, beleza? Para fora. Então, ela conseguirá ser resfriada de forma mais rápida. Com o contrário das rochas intrusivas. Elas terão um procedimento mais lento. Um exemplo é o basalto, tá certo? O basalto é um exemplo de rocha extrusiva. Ok, galerinha? Então, gente, essas são as principais características das rochas magmáticas. São chamadas de rochas ígneas. Elas acontecem pelo resfriamento e consolidação do magma, tá certo? Se for dentro, são chamadas de rochas intrusivas ou plutônicas. Se for fora da litosfera, né? Elas são chamadas de extrusivas ou vulcânicas. Um exemplo da intrusiva é o granito e um exemplo da rocha vulcânica ou extrusiva é o basalto, ok? Então tá aqui um exemplo aqui, ó. Aqui é um exemplo do granito, tá certo? Um exemplo aí para vocês aí do granito aí, ó. Tá aí o exemplo aí, granito. Esse aí é o exemplo da rocha intrusiva ou plutônica, né? Magmática intrusiva. Belezinha? Muito bem, galera. Vamos lá. Vamos para a próxima. E aqui está um exemplo do basalto. Então aqui nós temos os dois exemplos das rochas magmáticas. Tanto a rocha magmática intrusiva, que é essa aqui, ó, e a rocha magmática extrusiva, que é o basalto. Ok? Então tá o exemplo aí das duas rochas. Vamos lá, vamos continuar. Agora nós veremos as rochas sedimentares. Como a gente expliquei logo no início da aula para vocês, elas são formadas através de processos exógenos, né? Processos externos, como o intemperismo, né? Nós temos ali os ventos batendo nessas rochas, nós temos as chuvas, beleza? Nós temos a influência de vários fatores, águas do mares, dos rios, dos lagos, enfim, nós temos uma infinidade de fatores que vão alterando essas rochas. Então elas vão se fragmentando, se transformando em sedimentos. Esses sedimentos vão caindo ali embaixo e vão formando ali as rochas sedimentares, beleza? Então elas são formadas por fragmentos de outras rochas chamadas de sedimentos. Então, como eu acabei de falar para vocês, né? Elas são formadas a partir de rochas já existentes, tá certo? Por exemplo, a rocha magmática, ela não precisa de uma rocha pré-existente para existir. Agora, no caso das rochas sedimentares e das metamórficas, sim, elas precisam de uma rocha pré-existente para poder existirem, né? Então, ela é formada por fragmentos de outras rochas, né? E são chamados de sedimentos, tá certo? Então, grifem bem esse detalhe aí para vocês, tá certo? Os sedimentos são produtos do processo de intemperismo. Como eu acabei de falar para vocês, esse intemperismo são processos externos, né? É o vento, né, que contribui para isso, são chuvas, beleza? Então, intemperismo é o desgaste da rocha com o tempo. Esses depósitos podem conter também restos de animais e plantas, que darão origem a substâncias. Por exemplo, além de sedimentos, né, são as rochas pré-existentes que vão se desgastando, pode acontecer também de terem plantas, né, restos de plantas, galhos, etc., que vão cair também, né, vai formar ali os sedimentos, vão formar ali as camadas, né, pode ter ali resto também de vegetais, como plantas, ou podem ter também resto de animais. E essas rochas, gente, por ter animais, é elas que são precursoras, né, elas é que dão
início à formação dos fósseis, né? São as rochas sedimentares, nas rochas sedimentares que acontecem, né, os processos de fossilização, ou seja, a formação dos fósseis, seja um fóssil vegetal ou seja um fóssil animal, beleza? Então é muito importante a gente entender, né, as rochas sedimentares, porque elas são rochas precursoras, são rochas formadoras dos fósseis. A formação dos fósseis, o processo de fossilização, acontece exatamente nas rochas sedimentares. Tá certo? O que é que acontece? As camadas vai caindo ali, aí vem um animalzinho aqui, morre, vai cair mais camada ali, ó, e esse animalzinho vai sendo o quê? Vai sendo soterrado. Depois de milhares e milhares de anos, aquele animal se transformou ali, né, em um fóssil. Pode ser animal ou pode ser um vegetal. Então as rochas sedimentares são elas que darão formação aos fósseis. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Um exemplo é o arenito, né? É o arenito. O arenito é um exemplo de rochas sedimentares, né? Essa questão aqui de formação aqui, ó, de substâncias, né? E dar origem a substâncias. Um exemplo de substâncias que são formadas, né, por essa deposição é o petróleo, né? O petróleo é exatamente um tipo de substância que acontece, né, por esse tipo de procedimento, né? Juntando ali várias e várias camadas ali de sedimentos, né, e vai formar vários tipos de substâncias. Um exemplo de substância, por exemplo, é o petróleo, né, que é uma substância que é encontrada a quilômetros e vários quilômetros, né, da superfície da Terra. Ok? Tá aí um exemplo aí, né, de rocha sedimentar, que é o arenito. Vocês podem observar aqui as camadas aqui, ó, a formação aqui das camadas aqui, ó. Os sedimentos aqui foram caindo, vão formando aqui os sedimentos aqui, ó, as camadinhas aqui, ó, certo? Então é o exemplo aí de uma rocha sedimentar. Beleza? E agora as rochas metamórficas. Vamos entender aqui um pouco das características das rochas metamórficas, tá certinho? Assim como as rochas sedimentares são formadas por outras rochas. Então veja só, as rochas metamórficas, assim como as rochas sedimentares, elas precisam de outra rocha já pré-existente para poder elas existirem, tá certo? Elas não vão acontecer do nada. Então elas precisam de um outro material para aquele outro material dar origem a elas, beleza? Seja sedimentar ou seja uma rocha metamórfica, ok? Ocorre pela transformação que acontece na estrutura e nos minerais presentes na rocha pré-existente. Então veja só, aquela rocha pré-existente acontecerá uma transformação na estrutura dela, tá certo? E nos minerais lá existentes. Então vai acontecer um rearranjo, tá certo? Na estrutura desse material já existente. E aí, quando acontecer essa transformação na sua estrutura e nos seus minerais, aí dará existência a uma nova rocha, que no caso é a rocha metamórfica, tá certo? Então, as rochas metamórficas, beleza? Para acontecerem, é necessário acontecer antes uma alteração na estrutura de uma rocha já existente, né? Uma rocha nativa, certo? Beleza? Decorrência das diferentes condições de pressão e temperatura. Então veja só, gente. As condições de pressão e temperatura, tá, são fatores que contribuirão para a transformação do material já nativo para a transformação em rocha metamórfica, tá certo? Então a rocha metamórfica, ela precisa de um outro material já existente para existir, né? Ou seja, precisa de uma rocha nativa para poder se transformar nela. E quais são os fatores que irão contribuir, que irão favorecer, né, para que haja essa transformação? A pressão e a temperatura. Então, a pressão e a temperatura é que farão com que um material nativo, né, um material já pré-existente, possa se transformar em uma rocha metamórfica. Beleza, galera? Vamos em frente. Um exemplo é o mármore e a pedra-sabão, certo? Então, esses dois exemplares aí são exemplos de rochas metamórficas. Beleza? Está aqui um exemplo aí, ó, das rochas metamórficas. Ok? Muito bem. Então, aqui nós definimos, então, os 3 tipos de rochas, definimos o conceito de rocha, tá certo? E as suas principais características, tá certo, gente? Então, a gente fica por aqui. Desejo um abraço para cada um de vocês.
Fiquem com Deus e até a próxima, assim se o Senhor nos permitir. Tchau!